Fala aí galera aqui do canal da Lord Tech, tudo beleza com vocês? Olha eu gravando um vídeo diferenciado, cenário diferenciado aqui pra vocês. Brincadeiras à parte, hoje eu tô aqui pra falar sobre a nova versão de analógicos Hall Effect, que aparentemente acabou de sair no mercado, que o meu fornecedor passou, né, a me enviar somente essas versões agora, e que eu tenho notado uma diferença, assim, significativa, tá? Principalmente na hora de fazer a reprogramação, né, que é um dos passos necessários para os DualSenses normais, tá? E vamos lá então, que eu já quero falar um pouquinho a respeito disso e tirar algumas dúvidas de vocês a respeito do Hall Effect. O que é Hall Effect e tudo mais, eu tenho algumas coisinhas, alguns anúncios aí pra fazer, tá bom? Bom, então vamos lá, meus amigos. Primeiramente, tá? Quando eu comecei a fazer esse serviço de uma maneira mais ampla, ou seja, divulgar na internet aqui com vocês, mostrar essas curiosidades, a gente tava lá mais ou menos em julho, agosto, quando eu fiz o meu primeiro vídeo falando a respeito, né, desse upgrade que é tão necessário pros controles dessa nova geração. E eu não falo só a PlayStation não, viu? É Xbox, controle do Nintendo, cara, as empresas nessa geração estão uma vagabundagem que só. Na geração passada, os controles também vinham com com analógico de potenciômetro, tá? Mas, por algum motivo, eles tinham, né, a tendência de dar um pouco menos de defeito. Ainda assim, acontece sim drift em analógico de PlayStation 4, analógico de Xbox One, mas nessa geração ficou mais acentuado, né? Não sabemos ainda o porquê. De qualquer forma, uma coisa é fato. Analógico de potenciômetro, em algum momento ele vai dar algum problema, porque ele trabalha com fricção, então a peça tem desgaste e o desgaste vai gerar mau contato e futuramente alguma coisa vai acontecer, normalmente sendo o drift, beleza? Aí vem os analógicos, né? Os famosos analógicos aí de Hall Effect. Esse modelo que vocês estão vendo aqui, o vermelhinho, com a lapela vermelhinha, ele é um modelo que eu tava usando, né? De agosto pra cá, era a última versão que nós tínhamos, é um modelo excelente, mas esse analógico aqui, ele costumava ter, né, um resultado final ligeiramente superior ao analógico de fábrica na taxa de erro, que é aquela taxa, né, de rotação circular de eixo, que a gente vê a porcentagem do quanto o analógico sai pra fora do círculo, né? É isso que aquele site ali, que muita gente aí que usa na internet quer dizer, tá? E o que acontece? Quanto maior aquela taxa de erro, mais sensível fica o seu analógico, entendeu? Então não significa que ele está necessariamente com defeito, vamos deixar isso muito claro. Aquilo ali é uma taxa de sensibilidade, porque quanto mais ele passa da rotação padronizada, né, o eixo dele sai daquela rotação, mais sensível é naquela direção, beleza? Então, explicada essa parte, aí a gente começa a entender qual que é a função, então, do Hall Effect, que não é somente ter uma rotação melhor. O Hall Effect, ele traz outros benefícios que, inclusive, vão além só também de ser um analógico anti-drift. Vamos começar aqui, galera, do princípio, tá? Muita gente pergunta o porquê, né? Qual que é a diferença do analógico anti-drift, se ele deixa, sei lá, o que de fato ele faz, tá? E uma das coisas que a galera relata, né, o pessoal que eu fiz o serviço, lembrando que eu já fiz o serviço em mais de 100 DualSenses, já aqui na assistência, e o que esse analógico faz basicamente é o seguinte, ó, conforme vocês estão vendo aqui dentro, tem uma plaquinha, né, uma plaquinha eletrônica, que ela tem um detector de campo eletromagnético. E esse campo eletromagnético fica aqui, ó, nessa parte de dentro aqui do analógico, tá? Ou seja, ela não fica raspando aqui como é no analógico de potenciômetro. Tem uma agulha de metal que fica nessa parte, né, que fica raspando num disco, que fica dentro dessa mesma capinha, só que no lugar dessa plaquinha tem um disco de carbono lá dentro. Por não haver atrito, além de você não ter o desgaste da peça, você também não tem o quê? A resistência física do negócio. E eu não tô mais falando de resistência elétrica, eu tô falando de resistência física mesmo, ou seja, é mais suave de você mexer. O analógico, ele tem menos tendência de emperrar. Então o analógico Hall Effect, ele tem justamente esse benefício. Ele também é mais suave. O pessoal fala também que ele é mais preciso. Tem gente que acha, e eu também acho justamente, porque ele é mais de boinha mesmo de você mexer. E agora, a nova versão que saiu tem uma lapelinha branca, né? E a referência dela é L4i. E nessa nova versão, caras, a gente tem algumas diferenças que o pessoal tava querendo saber. Eu já vou até mostrar aqui pra vocês, ó. A primeira grande diferença é que você repara que os dentes da versão nova, eles são um pouco maiores do que da versão anterior. Porém, meus amigos, o verdadeiro diferencial desse aqui é que a taxa de erro dele, ou seja, a taxa de perfeição de rotação, cara, é fantástica, tá? No analógico anterior, que é o LH, que é o L4H, né, a versão aqui com a lapela vermelha, geralmente a gente conseguiu uma taxa que ficava entre uns 6 a até 12% de taxa de erro, o que tá perfeitamente normal. Os controles do DualSense, quando você pega eles de fábrica, inclusive teve um que eu abri aqui, que eu fiz em outro vídeo, que eu vou falar com vocês, né, sobre se vale a pena ou não colocar Hall Effect em controle novo, tá? Depois eu vou lançar esse vídeo no canal, mas teve um cliente que ele me mandou um DualShock novinho, modelo vermelho, né? E ele pediu pra eu colocar o Hall Effect. Aí o que eu fiz? Eu aproveitei, acabei de tirar o controle da caixa e fui testar a taxa de erro dele. Meus amigos, a taxa de erro dele,
sendo novo, tá? Passava de 10%, o que não é ruim, tá? Mas é apenas para vocês terem como referência, porque esse novo analógico Hall Effect aqui, ele está com uma taxa, depois, lógico, do processo de reprogramação no controle, né, de calibração, ele chega entre 2 a 5% na média. Cara, prestem atenção no que eu tô falando, na média. Então isso aqui é muito melhor que qualquer analógico de fábrica em rotação, tá? Pro DualSense normal. E logo eu acredito que deva sair também a nova versão pro Xbox, o DualShock 4 e outros controles também, tá? Então esse é o primeiro ponto que eu queria falar aqui pra vocês no vídeo. Essa nova versão, já tô trabalhando com ela, já tem aí umas 2 semanas que o meu novo estoque chegou. Inclusive já tô pedindo outro, porque já tá acabando o estoque. Outra coisa também que é muito boa e vantajosa que eu não mencionei pra vocês é que esses analógicos são ainda melhores para o DualSense Edge. Tá vendo esses módulos aqui? Pois é, quem faz a instalação do Hall Effect no DualSense Edge sabe que a desvantagem do DualSense Edge é que não dá pra você recalibrar ele como a gente faz no DualSense, porque o DualSense existe um programa, certo? Que não é oficial da Sony, mas que dá pra fazer a recalibração, e já no DualSense Edge não dá, né? Ainda não descobriram como conseguir entrar ali no controle pra fazer essa etapa. Porém, o que que acontece? Lembra que eu falei pra vocês que os analógicos de fábrica, tá? Os analógicos que vêm aí dentro do DualSense Edge, do DualSense normal, eles têm uma taxa de erro que geralmente chega lá, né? Eles podem variar, tá? Pode ser de uns 8 a uns 15% no máximo. O que eu já vi de variação máxima foi essa, de controle novo. Esse analógico aqui, como ele tá mais preciso no eixo de rotação dele, então a taxa de erro dele, mesmo sem a calibração, está menor, né? Então pra galera que usa o DualSense Edge não dá pra fazer essa calibração, até porque na verdade o DualSense Edge ele tem um diferencial, né? Não dá pra você fazer essa calibração, mas ele, dentro do PlayStation, ele delimita, né, a rotação do analógico por conta própria, então meio que fica elas por elas, beleza? Mas esse analógico funciona ainda melhor com o DualSense Edge. Pra quem é muito exigente, sou muito detalhista, ele reduz a taxa de erro, né? Fica aí numa média de uns 15%, mais ou menos, enquanto que o anterior, que era o vermelhinho, ficava numa taxa de 20%. Então esse aqui, ele na verdade já tem um autoajuste próprio, né? O que esse aqui não tinha. Mas e aí, né? Deixa de valer a pena fazer o procedimento no DualSense Edge também? A resposta é não. Porque lembra que eu falei pra vocês lá no começo do vídeo? O que a taxa de erro representa é apenas o grau de sensibilidade a mais que o seu analógico vai ter. Cara, um grau de sensibilidade entre 10 a 15%, velho, é um pouquinho mais. E fora que nos jogos também você consegue reduzir isso, né? Então é uma questão apenas de costume, é uma questão apenas de você fazer o ajuste dentro do próprio jogo ou você se acostumar com um pouquinho mais de sensibilidade, o que, na verdade, meus amigos, vale muito a pena mesmo assim, né? Porque no caso do DualSense Edge, se você parar pra pensar, esses módulos aqui quando dão drift, hoje em dia, o que você vai fazer? Você vai comprar outro módulo, que um módulo novo tá saindo por 400, 500 reais, só um. Então, pra você comprar dois, vai dar o quê? 700, 800 reais. Cara, é um controle novo, né? Então o que vale mais a pena? Você jogar fora, comprar um novo ou meter o Hall Effect e de repente ficar só um pouquinho mais sensível? Mas pelo menos você tem um analógico de melhor qualidade, que é mais suave e também não vai dar drift. Então é só fazer as contas. Eu, por exemplo, aqui na minha assistência, eu cobro 189 atualmente, né? O valor pro Hall Effect do DualSense Edge e 175 pro valor do DualSense normal. Aí muita gente estranha, né? Porque o preço aqui em São Paulo geralmente é maior que isso. A galera cobra 200, 250, né? No DualSense normal, tá? E eu não vou dizer pra vocês que esse preço tá errado. A questão é que eu trabalho com a internet. Então os meus clientes vêm de todo o Brasil. Enquanto de uma assistência que tá ali num ponto fixo, os clientes que eles têm são os clientes ali da redondeza. Então pelos meus clientes virem de todo o Brasil, eu tento fazer um preço um pouco reduzido, eu ganho um pouco menos, mas eu consigo ter um leque maior. Por quê? Porque isso compensa muitas vezes o valor do frete que vocês pagam, né? Na hora de enviar, por exemplo, de um outro estado e assim por diante. Então meio que fica equilibrado as contas, todo mundo sai ganhando. É isso. Mas esse analógico que eu tô trabalhando aqui, cara, eu já conversei com muitos amigos meus de assistência, muitos deles ainda não tiveram acesso a isso daqui. Então, caras, eu só trabalho com peça de qualidade e pros meus amigos, a galera também que é técnico, quando conversa comigo eu também só recomendo peça de qualidade. Eu tenho aqui no canal inclusive uma planilha, né, que tem a parte ali de manutenção de controles, onde eu coloco todas as peças, tudo que eu uso aqui na minha assistência, que eu recomendo pra galera, só coisa fina e o melhor de tudo, com o melhor preço possível, que tá em promoção. Por exemplo, tem a Black Friday agora, né, peças importadas estão saindo com um precinho bacana, já aproveitei pra comprar outro estoque aqui pra minha assistência. Então, galera, é isso, né, eu espero que eu tenha solucionado a dúvida de vocês, eu espero que vocês tenham gostado aí dessa novidade, tá? Agora, mais do que nunca, é hora de você mandar o seu DualSense, o seu controle do Xbox, seu controle do Nintendo pra fazer o upgrade, porque tá bombando. O Effect no controle, dor de cabeça nunca mais. Então é isso, meus amigos, eu vou ficando por aqui, um grande abraço pra todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. What you get with a space truck and no bed.